Continuando nossa série sobre inovação, inovando na empresa, esse é o nosso tema principal. Vamos falar hoje sobre a dimensão relacionamento, que também significa experiência do cliente. E é justamente isso, a experiência do cliente leva em conta tudo que o consumidor, ou seja, o cliente vê, ouve, sente ou experimenta de algum modo ao interagir com a empresa em todos os momentos. Então vamos agora experimentar e verificar na prática como inovar nesse aspecto tão importante que é o relacionamento com o cliente. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, alguns pontos específicos de como uma empresa, seja ela física ou seja ela online, a gente vai avaliar todos os aspectos, primeiramente os aspectos de uma loja física e depois de aspectos de uma loja virtual ou de quem usa a internet para vender também, mesmo mesclando essas duas coisas, né? Então vamos lá, primeira coisa em relação a inovar na área de relacionamento do cliente, a gente fala de facilidades, ou seja, facilitar a vida do cliente, e amenidades, ou seja, tornar esse momento de compra, esse momento de relacionamento entre cliente e empresa o mais agradável possível. Isso é o que significa amenidades. Então, estudos de marketing comprovam que o cliente compra pelo caráter emocional. O fator maior decisivo na hora de um cliente decidir por uma empresa, por um produto, é muito voltado pelas questões emocionais. E aquilo que afeta o emocional são justamente os sons, os odores, as sensações de conforto que fazem com que essa pessoa tome a decisão de comprar ou não um produto. Então as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. E sabendo disso, é por isso que você deve justamente ofertar facilidades e amenidades, ou seja, quanto mais individualizado, quanto mais personalizado, quanto maior o foco na experiência do cliente, mais a sua empresa vai se destacar. E aí eu quero dar alguns exemplos de como você pode inovar nessa área tão importante que é o relacionamento com o cliente. A primeira coisa é o serviço de atendimento. Você precisa criar um padrão de atendimento. Se a pessoa liga hoje, se liga daqui a um mês, se manda uma mensagem no WhatsApp, ela precisa ter um padrão de atendimento. Muitas empresas têm até todos os canais, mas elas não têm um padrão. Isso acaba dando uma sensação de não profissional, né? O cliente olha para a empresa, vê ela se perdendo nesse momento de atendimento e aí não passa confiança. Então, o primeiro momento que o cliente entra em contato com a empresa é justamente esse serviço de atendimento, que pode ser um primeiro momento, mas pode ser um pós. Né? Depois de um pedido feito, depois de uma entrega feita, o cliente quer reclamar, quer tirar alguma dúvida do processo, e aí é importante ter um serviço de atendimento e não simplesmente atender um cliente. Isso é completamente diferente. Um outro aspecto importante, aí para quem tem loja física, que trabalha no varejo, comércio, é trabalhar a questão do vitrinismo. O que é isso? Como alguns produtos são comprados por impulso, a gente tem produtos de desejo, de necessidade e de compra por impulso. A vitrine vai fazer uma diferença enorme quando ela é bem feita, quando ela é elaborada com técnica, para produtos que são comprados por impulso. Então aqui na foto a gente pode perceber que a vitrine é justamente o que chama a atenção das pessoas. A pessoa vai estar passando em frente à loja e a vitrine é justamente o que vai diferenciar de um concorrente, por exemplo. E o que é interessante é que hoje, quanto mais rápido, né, a gente vê a velocidade de modificação que a gente tem de produtos, quanto mais atualizado uma vitrine estiver, mais atenção ela vai chamar. Muitas vezes uma loja coloca a vitrine e não troca essa vitrine recorrentemente. Isso passa desleixo, passa que a empresa não está com produtos novos. Então sempre atualize a sua vitrine se você trabalha com produtos que a compra é feita por impulso. Um outro aspecto é mostruários e catálogos. Apesar da internet hoje ser o principal canal para catálogos e mostruários, a gente precisa ter esse aspecto físico também, dependendo do produto ou serviço que você ofereça. Então, esse catálogo e mostruário pode ser um diferencial importante em relação ao seu concorrente. E você precisa passar muito profissionalismo aqui. Se você vai ter um catálogo ou mostruário, ele precisa ser tão bom ou melhor que o produto que você oferece. Porque a experiência é a primeira experiência do cliente. Se o catálogo está mal feito, se o mostruário é de má qualidade, isso passa uma má impressão também. Continuando, a gente fala agora sobre design e decoração de espaços. Uma loja bem organizada, uma loja bonita, um ambiente, seja ele no caso de um serviço que tenha conforto para o cliente, que seja estabelecendo o posicionamento, que estabeleça o posicionamento da empresa, é importantíssimo. Porque quando você oferece um ambiente confortável, atrativo, diferenciado, isso atrai e retém clientes.
E a ideia do ambiente é justamente passar essa impressão de posicionamento mesmo. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar em diferentes lojas e quando uma loja está mais organizada, até a questão do preço ele é diferenciado. Então, assim, o design e a decoração dos espaços dentro de uma loja também é diferencial em relação a preço. O preço pode ser uma espécie de posicionamento, assim como o design e a decoração. Outros exemplos que você pode fazer em relação a essa parte de facilidades e amenidades. É isso que a gente está falando, facilitar a vida do cliente e deixar esse processo de compra mais agradável. Programas de fidelização e promoções. Então, alguns produtos permitem que você trabalhe com recompra. Se tem recompra no teu produto, por exemplo, shampoo. Se você vende produto que a pessoa vai comprar hoje, daqui 2 meses vai comprar de novo, crie um programa de fidelização para poder atender esse cliente de forma recorrente. Envio de mensagem de aniversário, isso parece que não faz mais sentido, mas faz. É muito importante vocês, as pessoas sentem alegres e tendem a recompensar uma loja que lembra delas no aniversário. Então depende, claro que isso depende do negócio. Outras datas especiais também, Natal, Páscoa, enfim, dia do cliente. Cria suas próprias datas, também não precisa ficar preso às datas especiais como Natal e Páscoa, né? Outra questão, adoção de senhas para organizar e controlar o atendimento. Se você trabalha com um atendimento que é por fila ou por algum processo que a pessoa precisa esperar para ser atendido, crie senhas, organize esse processo. É tão ruim você ir numa loja ou em qualquer estabelecimento que não tem organização e você fica perdido, não sabe se vai agora, não sabe se espera 5 minutos, não sabe se espera 10 minutos. Isso é horrível. Então, outra questão importante em relação às ações de facilidades, amenidades, ou seja, é interessante isso aqui demais, a aspersão de perfumes e escolha de fundo musical em lojas, isso faz um diferencial enorme. Aqui eu estou trabalhando a questão do olfato, né, e do ouvido aqui em relação à audição, e a pessoa vai lembrar o cheiro da loja, né? Então assim, isso marca a experiência do cliente também. Depois, para você pensar aqui agora, a sua empresa dá atenção às sensações do cliente durante o processo de compra? Uma mudança na iluminação ou no uso de algum tipo de fundo musical poderia contribuir para ampliar as vendas? Isso não vale para todo mundo, mas será que vale para você no seu processo de venda? E aqui é interessante para você também refletir. As ações para agradar os clientes são muito específicas para cada tipo de público. Ao escolher, é importante fazer algum teste antes de adotar a solução de forma permanente. Aqui é um alerta, porque não é porque no seu concorrente funciona a música que no seu vai funcionar também. Então o ideal é você fazer algum tipo de teste para que você possa ter certeza disso e avaliar junto aos seus clientes. No próximo vídeo nós vamos falar sobre informatização, que é aquele processo de utilizar a internet para relacionar com o cliente, para gerar uma experiência mais agradável. A gente se vê lá.